Então, a mudança física, mudança mental e mudança espiritual. Pessoalmente, não acredito em alguma transformação que não contemple geralmente estas três variáveis. Nem há possibilidade de o fazer. Lógico que nós às vezes vemos, uma das particularidades destas reuniões, ou do próprio, da formação que está-se a fazer, que dá suporte a estas reuniões, ou inclusivamente da página, e hoje abriu mais uma, do Self, é que efetivamente é o rejuvenescimento. É uma área que a mim dá-me uma certa... gosto desse tema, porque é desafiante, mas não acredito pessoalmente, porque sei que não consegue-se fazer, quando isolamos o rejuvenescimento das outras vertentes, porque nós não somos só um corpo, somos um corpo, uma mente e um espírito. E, portanto, quando tentamos só dar ênfase à parte física, as outras ficam desequilibradas e, portanto, isso não vai acontecer. Vou começar por falar de um processo que é muito interessante, que já referi assim muito por alto, é as caminhadas de vizinhança. Vocês sabem, ou pelo menos já referi, que os dias que posso, quase sempre sábado e domingo, e à quarta-feira, faço a minha caminhada de uma hora e tal, depende da urgência do que tiver para fazer. Quando posso disponibilizar mais algum tempo, deixo-me ir uma hora ou mais. Depois ainda faço uns abdominais e tal. Quando não tenho tempo, vai 50 minutos, 45, quando vejo que há coisas que ainda preciso que interessa hoje não tenho tempo, tenho de arranjar sempre tempo. Não dá muito o que fazer, paciência, temos pena, mas tem-se de cumprir. E eu aprendi quando estava na escola do Hampton, na escola do conhecimento, que é norte-americana, de que aprendemos a fazer caminhadas, somos ensinados a fazer as caminhadas de vizinhança. A vizinhança é caminhar com o nosso eu interior, ou chamem-lhe o eu superior, ou o que quiser. São umas caminhadas muito interessantes, porque quase sempre começamos a habituar-nos a manter um diálogo com... E temos de ter o cuidado, se não estamos a manter um diálogo com o ego, ou com outra parte mais elevada de nós. Porque o que acontece habitualmente é ser o ego a pôr questões. Nós percebemos pelas questões que são postas, ou pelas ideias que são postas, com quem é que nós estamos a lidar. A mim já não me acontece, mas no princípio tinha muitas interferências. Hoje sei que quando começo a andar, com quem é que eu estou a caminhar? Quem é que está a fazer vizinhança comigo? E hoje foi um dia bastante interessante, como estive a escrever todo dia sobre o novo livro que estou e que tem muito a ver com os egos, com os genes e efetivamente com as emoções e as causas, e vou partilhar depois aqui algumas situações que vão ser muito interessantes e que vocês vão ver. Eu tenho escrito muita coisa no Self, Renewal Guru, quando aparece uma imagem que estou numa palestra e que ponho lá nas nossas histórias, falo muito das nossas histórias e dos genes. Pois a verdade é essa, é que estou a conseguir fazer uma ponte que na altura não tive a oportunidade, na altura que fazia regressões, que trabalhava muito com TVP quer dizer Terapia de Vivências Passadas, regressões de memória. As regressões de memória podem ser só esta vida, ou podem nos levar a mundos, até outros mundos. Portanto, apanhei tudo. Durante os 15 anos ou 20 que trabalhei com isso, apanhei toda a fauna, que penso eu que não tive todas as oportunidades de trabalhar com vários segmentos, várias dimensões, vários mundos, várias esferas, vários níveis de entidades, de anjos, arcanjos, apareceu de tudo. Bem, mas nessa caminhada hoje havia aqui uma lacuna que ainda estava por resolver, que era efetivamente, eu ensinei-vos as afirmações, eu faço as afirmações, faço visualizações, mas estamos a falar concretamente mais do rejuvenescimento. E hoje fui ensinado que faltava, o que é que faltava para efetivamente ser efetivo que isso funcione. Ora bem, eu já parece que alguns já me ouviram, pelo menos os que estão na formação
lá na escola, ouviram-me falar que eu escrevi sim, quase todos os livros, no Só Envelhece Quem Quer e noutros livros, sobre uma investigação, ou seja, um planeamento de investigação que foi feito pela doutora Helen, norte-americana, que era da Universidade de Harvard. Isto foi já uma coisa nos anos 70. Aliás, a maior parte das investigações que agora estão a ser muito badaladas já têm 20, 30 anos, portanto, porque são essas que vão aparecendo, as que são as mais recentes ainda estão naquela fase de aparecerem em revistas científicas, quando são avalizadas a poderem aparecer, e depois demora o seu tempo, daqui a 10 anos é que começam a ser, portanto, começamos a ter acesso a elas, porque generalizam-se mais, começam a aparecer muito mais trabalhos, portanto, de um ou outro escritor ou investigador que refere-as nos seus trabalhos e, portanto, temos acesso a elas. Ora bem, a doutora Helen fez um trabalho muito interessante e vou resumir aqui para vocês perceberem. Estamos a falar concretamente do rejuvenescimento. Em geral, não é só fazer desaparecer umas rugas, estamos a falar de recuperar biologicamente ou fisiologicamente um salto de 20, 30 anos. Então ela pegou em uma dezena de pessoas, de homens, principalmente eram todos homens, entre as idades de 70 e 80 anos, e levou-os para um mosteiro. Quase sempre estes investigadores, para estas coisas, têm sempre uns fundos muito reduzidos, e portanto a investigação, eu comento que foram 8 dias, mas a verdade a investigação, eu escrevi que foi 5 dias. A verdade é que só permaneceram lá 5 dias. Lógico que fizeram um dia de viagem, um dia para voltar, e depois houve então os exames antecipados, quer dizer, e depois os exames no final, que deram um total de 8 dias, mas os 5 dias que tiveram, só foram 5 dias que estiveram no mosteiro. Então esses indivíduos, quando lá chegaram, foram obrigados a integrar-se num ambiente completamente diferente do que eles estavam habituados. Portanto, tiveram de voltar aos anos 60. Então, o que é que foi? Eles tiveram de vestir roupas dos anos 60, roupas que eles recordavam que vestiram há 30 anos atrás, portanto, daquele género, roupas mais estilo hip. A decoração, a televisão só passava programas filmados daquela altura, portanto, as revistas eram daquela altura, portanto, dos anos 70, ou seja, criar um ambiente que reproduzia completamente os anos 60. Ora bem, ela faz vários relatos, a doutora Helen do final fez vários, portanto, trabalhos para justificar. Acontece é que no quarto e no quinto dia, alguns dos intervenientes mais idosos abandonaram as bengalas e já começaram a jogar basquete, dar uns toques, né, como nós costumamos dizer. E ela, depois de fazer os exames, portanto aquilo era uma equipa de investigadores, fizeram os exames, alguns dos intervenientes, pelo menos 2, concordaram que eles tinham rejuvenescido 22 anos, em 5 dias 22 anos. E foi essa, hoje, a ideia que me veio durante a caminhada, para justificar que eu não estava a seguir a direção certa, mas não era completa. Porquê? Porque nós sabemos que na epigenética, e é uma área onde eu vou me informar, dizem que o meio influencia o nosso ADN, os nossos genes, o meio. E aquelas pessoas tiveram 5 dias, portanto, em que a mente deles, 24 horas por dia, estava a reproduzir uma memória de 20 anos de 30 anos para trás. Então o ADN teve-se ajustar imediatamente a essas condições, arrastando a biologia dessas pessoas outra vez para o passado, ou seja, fez-os recuar, novamente fez-os recuar. Então, ele depois de acabar essa investigação, pegou noutro grupo e levou-os para lá. E
esse grupo não precisou de entrar num ambiente que reproduzia 3 décadas para trás. Ficaram exatamente num ambiente normal do mosteiro, portanto, ficavam isolados numa montanha e tal, de resto, para estarem mais calmos, só que tinham de fazer 2 vezes por dia, penso que era de 1 hora, visualizarem-se, imaginarem-se que estavam mais novos. Também só foram 5 dias. O que aconteceu é que o melhor que conseguiram foi um dos elementos que aparentemente rejuvenesceu 10 anos. Então, aqui é perentório e é afirmativo que quando a nossa mente, quando o nosso cérebro está mais tempo envolvido com um foco, esse foco automaticamente vai se reproduzir no nosso corpo. E a informação que recebi hoje é que isto é linear até para as doenças. Alguém que está a tentar curar de alguma doença e que pensa uma vez ou outra que está-se a melhorar, ou faz uma sessão de meia hora, 15 minutos, 1 hora, seja lá de reiki ou ele de visualizar-se melhor, nunca terá o mesmo êxito de que alguém que cria esse estado emocional dentro dela 24 horas por dia. Lógico. E podemos fazer isso? Sim, podemos. Eu já o fazia, já estava a fazê-lo. Isto não apareceu-me, esta ideia ou esta informação não me apareceu antes, porque eu já o fazia. Eu já vou focado naquilo que quero e já durante o dia foco-me. Só que efetivamente não posso estar, e a Rita, por exemplo, que é estagiária, e a Paula, que é cliente lá da clínica, vê que não estou sentado à frente de uma secretária a meditar. Tenho de mexer 7 marquesas, às vezes cheias, de pessoas que eu tenho de fazer muitas coisas nelas, não é? Os estagiários fazem massagem, ligam e desligam aparelhos, mas depois todo o resto são 7 pessoas que eu tenho de passar por elas todas, pôr agulhas, depois fazer as manipulações, se for alguma coisa, pôr kinésia. Portanto, há sempre uma série de razões. E tento não perder o foco, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos, efetivamente, se nos desenvolvermos, conseguimos manter quase sempre, temos desvios tais como na meditação. Eu não consigo estar a meditar vazio o tempo todo, volta e meia, pensamentos tentam sabotar, sons que me desviam a atenção, qualquer coisa, mas pronto, a atenção é desviada por frações e volta outra vez. É normal e isso é natural que seja assim. Os grandes meditadores também confessam que efetivamente não conseguem estar, a não ser que estejam a dormir, plenamente vazio, sem os sentidos estão apurados. É muito mais fácil efetivamente, só que filtramos ou não deixamos que desviar a atenção tanto, e podemos fazer isso. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se nós o fizermos, se tivermos mais tempo com o ajna, com o foco, portanto, com o chakra ajna focado numa imagem que nós queremos ter, ou seja, uma fotografia que nós memorizemos, usemos a memória fotográfica, uma fotografia que nós tenhamos com menos 10, 15 anos. Portanto, a Rita e a Trindade podem achar que isso para elas ainda não é uma coisa muito importante. Pois é, mas já estão a envelhecer. Não estejam à espera, quando chegarem aos 70 anos, começarem a pensar que depois querem, porque agora podem parar o envelhecimento, podem ficar aí ou ainda rejuvenescer mais. Quando nós dizemos, geralmente, quando eu falo para grupos, geralmente que haja alguns quantos mais novinhos, portanto, ainda trintões ou quarentões, começam a pensar, isso para mim ainda não. Pois é, já começaram a envelhecer no dia que nasceram. Passaram a ter 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 40 anos, quer dizer, para onde é que está a ir? Não é para trás, não estão a rejuvenescer, estão a envelhecer. O que quer dizer que podem, já a partir de agora, fazer já esse para travá-lo ou inclusivamente regredir. Porque a ideia é manterem-se, se fosse assim, manterem-se, portanto, daqui para a frente eu já não envelheço, quero manter assim. Já é ótimo, não é? Então o trabalho fica-vos facilitado, mas a verdade é que nós, quando estou a falar de rejuvenescimento, estou a falar de saúde.
não se pode rejuvenescer e continuar doente. Pois o problema é esse, é que isto é transversal às nossas células. Células doentes não rejuvenescem, mantêm-se velhas e, portanto, o que quer dizer que há todo um processo que tem de ser feito. Pronto, então, esse é o chakra que tem de estar sempre focado na imagem que queremos o máximo tempo possível durante o dia. E o que quer dizer? Quer dizer que aí estamos nós a criar um meio, ou seja, temos uma imagem, não é o que está lá fora, temos a imagem cá dentro daquilo que queremos, constantemente. Então, o meio, somos nós que já o criamos, o meio envolvente daquilo, qual é o projeto que nós pretendemos. E depois acionarem constantemente o chakra do coração também, mantê-lo ativo, porque emoção, não há... Portanto, primeiro estamos a falar da intenção, que está relacionada com o chakra ágina também, não só o foco, a visualização, mas e agora outra coisa que é importante para perceberem isto é que quando vocês focam-se no chakra ágina, o que vai acontecer é que as glândulas que libertam, que estão aqui atrás da testa, a pineal e depois lembro-me de uma outra glândula, que são as glândulas que libertam as hormonas da vida. Quanto mais concentrados estiverem, quanto mais focados, mais libertação de hormonas que vão atuar sobre as outras hormonas da tiroide, hipófise, era o que eu queria dizer. Temos outra mais atrás, assim mais ao perto da coroa, mas está quase na mesma direção, a meio, estão no cérebro médio. Portanto, o que quer dizer que o rejuvenescimento passa, e hoje vamos fazer a sessão de relaxamento, vai passar outra vez por aí, como nem todos sabem qual é o tempo do rejuvenescimento que eu mostro lá na escola, e portanto vamos usar outra vez a cápsula do rejuvenescimento, vamos usando essa estratégia. Mas depois vamos falar então que nós, a partir do momento que que o nosso timo muda, ou seja, aí aos 20 e tal anos, como antigamente a medicina dizia que ele deixa de funcionar, não, ele nunca deixa de funcionar, mas entra em relantim, começa a ser libertada a hormona da morte dentro de nós, ou seja, a hormona do envelhecimento. E se vocês, pelo menos as mais novinhas que estão no grupo, se não começarem a pensar que querem parar com ela vai continuar a ser produzida. Então depois temos as hormonas da vida, que são produzidas exatamente no cérebro, pela pineal e pela hipófise. E portanto, essas devem segregar. Quanto mais tempo focados, ou tivermos a intenção de conseguir isso, mais isso vai acontecer. Ok, então já percebemos que o quanto é importante, se queremos um objetivo, seja ele qual for, é estarmos focados o mais tempo possível nesse objetivo, porque estamos a dar ordens constantemente ao estado interno que queremos que se estabeleça. Ok. Então, isso depois vamos fazer uma prática para perceber isso. Ora bem, hoje vamos falar de uma coisa que é muito interessante, e é aquilo que é o título de hoje da reunião. Eu, durante os anos que fiz terapia regressiva, não sabia muito pouco sobre o ADN, o que quase todos os profissionais de saúde têm de estudar as células e o ADN, sabem. E explicava as situações de cura, situações de normalização, de estados muito desequilibrados de certas pessoas, quando as regredia àquilo que se chama vidas passadas, e as situações ficavam resolvidas. Agora estou a recuperar esse material e reproduzi-lo numa outra ótica. Eu estava a pensar num dos casos que eu descrevi, que vou mais ou menos resumir aqui, de um nome fictício, Isabel, 16 anos.
que eu ainda trabalhei 1 ano ou 2 no Barreiro, em Lisboa, com hipnose. Depois não tinha tempo mesmo e precisava da quarta-feira para outros trabalhos e, portanto, para trabalho de clínico e, portanto, tive de abandonar e uma aluna, ex-aluna, passou lá a fazer as hipnoses. E então, aparece uma jovem com 16 anos que, quando fez os 16 anos, apareceu-me com a mãe, deparou-se com uma situação muito complexa, que era, cada vez que comia uma fatia de pão, trigo, quase que morria. Então, quando chegou a mim, trazia todos os exames. Não era celíaca e nem tinha doença de Crohn. Portanto, tinha os intestinos, para a idade, um bocado sujos, que nós, portanto, e que foi com a naturopatia, o que mandei-lhes fazer foi uma desintoxicação, mudanças alimentares e tal. Mas lá bateu o sexto sentido, que havia ali mais qualquer coisa do que aquilo, portanto, porque era estranho. Os médicos já tinham dito que não conseguiam fazer nada, que não percebiam se ela só tinha de evitar o trigo, mas com 16 anos é uma chatice, né? Porque quase tudo tem trigo hoje em dia, que se come fora de casa, a massa tem trigo, portanto, é feita de trigo, portanto, pão, bolos, quase tudo isso leva trigo, portanto, coisas que quando se tem 16 e mais, as pessoas não abdicam. Então fomos para a regressão de memória, a ver se descobria alguma coisa. Então, isto agora resumindo, ela quando disse que estava-se a ver num campo de trigo em que, portanto, na Segunda Guerra Mundial, tinha 16 anos, a ver na terra e que, com a família, e que apareceram os nazis, e que mataram a família toda, ele foi o único sobrevivente, ali naquele campo de trigo. E depois ela refugiou-se em Portugal, o bisavô, afinal das pepas, já estou a adiantar, ela, portanto, então, depois conseguiu chegar a Portugal, por portas e travessas, durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, o que deu, e coincidia com ela, só quando fez 16 anos é que começou a ter, portanto, aqueles problemas. Comecei a ver uma ponte, que havia ali qualquer coisa, porque ela referiu muito logo a esses 16 anos. Ora bem, depois comentou outra coisa, que a mãe não tinha comentado, comentou outra coisa, que o pai tinha morrido poucas semanas num acidente trágico de aviação, quando ela fez 16 anos. E foi depois do acidente do pai é que apareceu esse problema do trigo. Ou seja, houve ali uma coisa que desencadeou, ou seja, houve um disparo, houve um gatilho que estava preparado e estava à espera de uma emoção forte para desencadear a morte do pai. Portanto, então, o que é que aconteceu com a morte do pai? Sendo que ela comia trigo, tinha aqueles sintomas de que o trigo era um sinal de morte. Portanto, relacionou a morte do que ela vivenciou, de que um antepassado dela vivenciou, que era o bisavô dela, que depois que era o bisavô dela, e que efetivamente fez com que ela, nesta vida, os genes, a informação que estava no ADN, disparasse por causa da emoção. Podemos dizer mais um trauma. A emoção não é uma coisa, os traumas é que são desencadeantes destas situações. E, portanto, então quero dizer que hoje estou a seguir uma linha, mas depois que tenho outra para contar aqui, agora já começo a perceber que muitas das doenças, agora, de vista de ir buscar temas ou tratamentos ou sessões que eu fiz naquela altura, e que consigo, eu memorizo, já falei com pessoas que eu fiz regressões há 20 e tal anos, e quando falamos, eles dizem, você ainda se lembra disso tudo? Isso eu registro tudo. E não me lembro do nome das pessoas, mas tudo o que se passou, tudo que elas disseram, fica tudo registado. Tudo registado. É incrível. Não me lembro do nome, não me lembro de datas, mas tudo que ela disse, não me escapa nada. Portanto,
se calhar estão mais atentos a isso. Bem, isso é interessante porque, como há já alguns autores que o diziam, eu posso confirmar que efetivamente, e vamos trabalhar, e estou a criar, este novo livro vai ser fantástico, porque estou a criar terapia da autocura baseada exatamente nisso. Há sempre um fator desencadeante emocional para histórias que trazemos gravadas no nosso ADN. Ou seja, eu ainda estive a explicar ontem à Ana, lá no estágio, que se eu falar com um genicista e disser que eu consigo ir atrás de um problema que uma determinada pessoa tem, porque faço regressão a vidas passadas, ele manda-se para o chão a rir. Diz, eu não acredito nisso. Mas agora se eu disser, mas eu consigo ir fazer a pista e vou encontrar a informação que ele tem do ano passado dele, que lhe deu os genes, ele diz, olha, sim, por aí pode-se fazer. O que quer dizer, a ciência não acredita em regressão a vidas passadas, que também são um facto, porque nós somos espíritos, porque podemos juntar as duas coisas, portanto, mas quando falamos em ADN e que conseguimos, que o gene está lá a informação, nós não recebemos só o nariz do nosso avô, do nosso bisavô, do nosso tetravô, também os problemas que ele teve, emocionais, estão lá registados, ok? E podemos às vezes partir daí, o que quer dizer que hoje começa a ter uma grande dúvida que a maior parte das pessoas que me aparecem com doenças, essas doenças são tipicamente, lógico, eu sou, como disse, há duas áreas, a naturopatia não é, eu falo que sou naturopata, mas eu sou um médico, faço medicina biológica e tenho mestrado em biomedicina, medicina de investigação convencional. O que quer dizer, a área científica está sempre presente, não posso descartá-la, e ela tem o valor que tem. Portanto, para o discurso, para justificar as coisas, e tem de ser assim. Mas a verdade é que, se calhar, o que está por trás da maior parte das patologias de certas pessoas, principalmente, olha, e agora lembrei-me que tenho uma paciente, ainda estive na segunda-feira lá em Lisboa com ela, que todos os anos, pela mesma altura, aparece lá com depressão. Todos os anos tem a depressão. Pode ter, não sei, se calhar de tentar deslindar isso todos os anos, pela mesma altura, quando está a chegar o inverno, ela entra em depressão. Há ali, todos os anos, já conheço, há uns 6 ou 7 anos que me aparece sempre pela mesma altura, por acaso agora anda lá por um problema, já retratou a depressão, depois veio agora por um problema no ombro, mas a verdade é que há alguma coisa que desencadeia-se naquela altura que a faz ficar deprimida. Portanto, era só para vos dizer que, para vocês ficarem informados de que efetivamente há mais por trás daquilo que nós, ou que a medicina aceita, porque a genética já lá está a chegar, a epigenética já percebeu isso, que efetivamente nós herdamos não só as características físicas, mas também as características emocionais dos nossos antepassados. E dizem que até a 7ª geração anterior, e 7 gerações é muito tempo, são séculos, não é? Portanto, nós temos isso, e vemos que atualmente muitas das reações que eu vejo das pessoas, como estamos a entrar outra vez num processo de crise, e que vejo por crise, começa-se a falar muito portanto, não é só das coisas que estão a aumentar de preço, mas também da oscilação de bancos, e começa-se já a comentar o que é isso. A maior parte das pessoas é o medo de situações que já passaram no passado, porque antigamente, os nossos antepassados, a vida era muito instável, as coisas desencadeavam situações de um momento para o outro, as coisas mudavam muito. Hoje a sociedade é mais estável do que antigamente, né? Estamos a falar do tempo ainda no tempo dos reis, de há 300 anos atrás, as coisas podiam desencadear-se um processo de fome, porque não havia recursos, ou das pessoas serem, portanto, exploradas de maneira a ficarem sem nada, a serem desapropriadas, porque um rei ou um conde ou alguém
lembrava-se que queria aquela terra e tirava lá as pessoas ficavam sem nada, quer dizer, não havia tribunais para defender as pessoas como há hoje e não havia leis como hoje, portanto, então nós temos isso tudo no nosso ADN. Tudo o que os nossos antepassados, todos os medos de sobrevivência que tinham, quando há assim estas situações, vem tudo ao de cima e as pessoas começam a ficar apreensivas. Como é que isto, para onde é que isto vai parar? Pois é sempre porquê? Porque já tem recordações que lhes vêm de trás. Outra situação que acho interessante, só para esta também vou resumir, muito mais recente, portanto, apareceu um indivíduo relativamente novo, um indivíduo com 30 e tal anos, que aparece-me de cadeira de rodas. Ele tinha um lúpus tão forte que estava a atrofiar os músculos e lúpus articular e os ossos. Não conseguia andar e estava a perder, portanto. E tinha uma série de doenças, o lúpus traz sempre mais complicações. É uma doença considerada uma doença autoimune, complicações. Não. O que é que podia fazer? Disse, vamos para o lúpus, vamos fazer desintoxicação e a ver o que é que podemos fazer com a acupuntura e tal, mas ao mesmo tempo vamos fazer um programa de motivação através de relaxamentos, e que fui encontrar, ele entrou com facilidade a hipnose, que fui encontrar, mas ele contou-me então o que é que ele estava numa empresa internacional, era o diretor, e passaram por um quadro de ser o titular de um, portanto, de ser ele o indivíduo mais responsável pelo trabalho na Europa dessa empresa norte-americana. E ele, passado pouco tempo, aparece o lúpus. Então, o que é que aparece? Pronto, e lógico, não podia trabalhar. Então fui encontrar também uma morte do pai, quando ele era pequeno e viu que uma mãe viúva, sem recursos, sem mais família para ajudar, para sobreviverem, o trabalho, a mãe, o sacrifício que ela passou, a perda de liberdade, e apesar de que e também havia também uma história de um bisavô que teve de aguentar, lembrei-me disso porque terem sido desapropriados, foram desapropriados, e o bisavô teve de aguentar, ficaram sem nada e teve de aguentar a família, arranjar sustento para a família. Portanto, isso estava no ADN. Essa era a parte do ADN. A outra, quando desencadeou aquele pedido, ou propuseram ele tomar o cargo daquilo, por um lado sentiu que, muito bom, mas depois pensou que ia perder completamente a liberdade, né? E portanto que era demasiada responsabilidade. O que quer dizer, quando o fiz regredir e ele viu efetivamente como é que o avô conseguiu resolver o problema e sustentou, e fácil, portanto, perceber que aquilo no tempo do avô não tinha nada a ver do bisavô, nada a ver com a vida dele, e que efetivamente ele podia ultrapassar tudo, porque nada lhe podia quebrar a liberdade ou tirar a liberdade estava aqui dentro da cabeça, não está lá fora, podia ter muitas responsabilidades, mas ou ele continuava, portanto, e tinha de aceitar, porque os desafios da vida iam sempre aparecer, ou então limitava-se efetivamente a arranjar um empregozinho para ir sobrevivendo e teria toda a liberdade, teria um emprego de entrar às 9 às 5, se ele conseguisse se livrar do lúpus, né? A verdade é que em 3 meses ele livrou-se do lúpus e voltou a andar e a fazer, voltou para a mesma empresa, mas já não quis o mesmo trabalho, disse que eles aceitaram, porque ele era muito competente, mas já não ficou. E também recebi uma açoriana, há muitos anos, que trabalhava na indústria farmacêutica e foi chefiar outra empresa em que ele era chefe do departamento, só 9 homens, a única rapariga, ela, mulher e muito nova, diz que passado 2 ou 3 semanas o ambiente via que havia muita hostilidade, havia lá 2 que estavam a pensar que seriam eles que iam tomar a titularidade, e havia muita hostilidade, estavam sempre a tentar mandá-la abaixo ou mostrar que ela não é competente, e ela começa a transpirar, ela diz assim, eu quando vou para as reuniões, quando entro lá, começo logo a transpirar,
também tive de entrar num processo de agressão, de ver efetivamente determinadas, e buscar informações que tinha do passado, e a verdade é que ela depois, uma semana para o tratamento, que disse que ia repensar a vida dela para os Açores, depois voltava. Quando voltou dos Açores, diz: olha, o carro foi-se, o telemóvel da empresa foi-se, mas mudei de secção e agora a transpiração desapareceu. Vê como às vezes os casos podem estar relacionados, a emoção acaba sempre a desencadear situações no nosso corpo. O que quer dizer que o nosso ADN está atento, isso é uma parte que eles ainda não sabem, nem a epigenética sabe, que a nossa consciência é o nosso ADN. Enquanto eles não perceberem isso, não conseguem efetivamente perceber que todas as nossas emoções têm resposta dentro do nosso corpo. Agora, depende é que se nós trazemos gatilhos ou histórias acopladas que podem ser desencadeadas por uma emoção mais forte, como um trauma, e temos dificuldade em, efetivamente, depois lidar com as situações, e passamos, às vezes, a maior parte vejo pessoas que passam o resto da vida de especialidade em especialidade da medicina convencional, porque ninguém lhes consegue resolver, efetivamente, o problema. Essa é uma das situações que queria aqui frisar para vocês saberem, ou estarem mais atentos, de que efetivamente nós podemos descartar ou podemos mudar o nosso ADN. Ele sustenta-se em crenças. A realidade que nós temos à nossa volta, que nós pensamos que é as nossas crenças. Tudo à nossa volta é filtrado pelas nossas crenças. Aquilo que nós chamamos realidade é o resultado da maneira como nós filtramos, as nossas crenças deixam filtrar o que chega ao nosso cérebro. O que quer dizer que se nós mudarmos as nossas crenças ou se alterarmos através da nossa intenção os nossos genes ou a informação que está no ADN, não há nada que nós não possamos fazer. Ou seja, no aspecto de uma palavra que cada vez que é muito usada pela física quântica, são infinitas as possibilidades da nossa realização. Agora temos de predispor e começarmos a concentrar. Eu sei que, por exemplo, concentrarmos, passar a maior parte do dia em estar presente. O que é isso de estar presente? O que é isso de estar presente? É um conceito budista. Eu, quando estou a comer, estou presente. Estou a comer. Quando estou a caminhar, estou a caminhar. O que quer dizer é... Vamos ver isto por outro prisma. 90, já não vou dizer 99%, dos vossos pensamentos, vou dizer 95% dos nossos pensamentos diários é lixo. Mas mantém-vos a mente ocupada. Se eu disser assim, foquem-se, como é que posso fazer isso? Eu tenho sempre tanta coisa. Também vocês estão a fazer coisas e estão sempre a pensar. O pensamento não para. Portanto, só que agora fica ocupado com alguma coisa que é útil, em vez de ser ocupado com coisas que não prestam para nada, que a maior parte sabemos que é o nosso ego a mandar coisas para nos manter sempre ocupados. O nosso cérebro não pode estar sem pensar, tem de estar sempre a pensar. Esse é um dos grandes problemas da meditação, conseguimos parar o pensamento, não é? Portanto, então quer dizer que se nós quisermos, podemos, efetivamente, a maior parte, não estou a dizer que consigamos, isso é um treino. E é um treino que tem de fazer, que é importante. E se calhar vou fazer aqui uma proposta. Isto são reuniões de transformação. Esperamos que vamos continuar a fazê-las durante muito tempo. O que quer dizer que cada um de vocês, e isso também vou propor agora na próxima aula, lá na escola, tem de ter um objetivo concreto que tem de ser declarado perante os outros, para sabermos qual é o objetivo.
E o objetivo pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, portanto, nós sabemos que se for coisas que impliquem uma grande reestruturação, não pode ser feito em semanas. Podia, só que vocês não temos taleca para conseguir criar esse estado, porque estamos habituados a crenças que dizem, quando se consegue, mas isto tem de ser passo a passo, não pode ser assim saltos quânticos. Na quântica a gente consegue dar grandes saltos, e então definirem objetivos físicos, mentais, emocionais. O que é que isso faz? Faz com que tenham de começar a criar um foco e começar-se a disciplinar. É isso que se faz no budismo. É, efetivamente, o budista, se for monge, é treinado para ter a mente sob controle. Ou seja, não a deixar vaguear. E é o que o ocidental tem muita dificuldade em fazer, né? o nosso pensamento, porque temos uma estrutura que é sabotadora, que está sempre aí. Depois temos todo um meio à nossa volta de estímulos, né? Liga-se uma televisão, um noticiário, é as pessoas, é a conversa das pessoas. Vocês veem que se exprimirem a maior parte das vossas conversas, o sumo que sai de lá não é nada, é conversa. Só conversa, porque precisam de o vosso ego a manifestar. O que quer dizer que nós rodeamos de muitas futilidades. Por menos, se conseguirem, no total do dia, conseguirem 1 hora, no princípio, de concentração, ou seja, estou a dizer, mesmo na vossa vida diária, é desviarem, e é fácil, é só lembrarem-se de concentrarem a atenção no vosso chakra. Se vocês estiverem com a atenção concentrada ali, podem estar a fazer coisas, mas vocês estão presentes, porque sabem que estão concentrados ali. E se conseguiram ir ao chakra do coração e o abrirem, estão bem. Agora, para todas as situações, mesmo quando estiverem a conversar com alguém e querem continuar a estarem concentrados, comecem a abençoar. Eu percebi que era a única maneira de eu conseguir estar na minha sintonia. Estou sempre a dizer, ok, eu abençoo-te. Eu deixo a pessoa continuar a falar, mas eu abençoo-te. Porquê? A bênção é das qualidades mais importantes no ser humano. É nós abençoarmos os outros por todo qualquer. Portanto, porque ele não sabe que a conversa dele naquele momento não tem significado para mim, porque são conversas, 90% das coisas que nós trocamos de conversa com outras pessoas são sem significado. O assunto são 20% e os outros 80% é palha que nós juntamos para justificar, os argumentos que nós usamos para justificar as coisas. Portanto, veja, se conseguirem fazer isso, acho que é um princípio. Não estou a dizer que a exigência era conseguirem estar a maior parte do dia. Eu estou a falar com vocês e estou a tentar manter o meu chakra ajna. É um treino que se vai fazendo. Lógico, volta e meia, quando olho, penso assim, já fui, já foste, lá volta outra vez, nem se chateia, nem se aborrece. É como se faz na meditação. Quando a gente está a meditar e um pensamento vem, lá, já me desconcentrei, nada disso. É só perdoar e dizer assim, ok, vamos lá concentrar outra vez. A pior coisa que podem-se fazer é chatearem porque não conseguiram. É o que o ego quer. Porque assim, ok, olha, melhor se calhar deixares de fazer isso, não é? E tu, é mesmo, vou deixar mesmo isto. Isto dá muito trabalho, eu não consigo. Mas há alguma coisa, que não pode, todos podem. Se os monges conseguem fazer aquilo, estar a passar 24 horas por dia concentrados, estarem presentes, não estou a dizer que nós não conseguimos estar 24 horas, mas conseguimos estar algum tempo. E esse tempo é suficiente para, se calhar, mudar coisas na nossa biologia, na nossa mente, que ficar mais, segundo a PNL, mais assertiva. Ok. Então, isto está-se a alargar e vamos então, se calhar, para o nosso relaxamento. Alguém quer pôr algum comentário ou tem alguma dúvida? Fala agora ou cale-se para sempre. Pronto, ainda bem. Que são todos mudos. Bem, então, hoje, no relaxamento, vamos usar o
nosso usarmos a cápsula do rejuvenescimento. E vai ser como temos sempre feito, né? Eu vou dando vou falando de algumas afirmações e que vocês devem só repetir mentalmente. De resto, não vamos, se calhar vou introduzir mais uma ou outra que sejam coisas que não ouviram, mas vou continuar a dizer que as afirmações são importantes, eu continuo a fazê-las, e te disse que as afirmações deviam ser feitas sempre com emoção, mas estou agora no estágio em que mais importante é, efetivamente, termos o foco e visualizarmos exatamente os objetivos e retermos essa imagem constantemente. Bem, então, disponham-se ao relaxamento. Agora é que o seu Joaquim vai dormir mesmo. Ele já está a preparar. Mas como tendo o micro desligado, não se ouve o ressonar, portanto, não há problema. Vamos lá. Fazer respirações profundas. Ar entrando e ar saindo. Ar entrando e ar saindo. Tendo perfeita consciência da sua respiração. Tente se pôr na posição mais confortável. Ar entrando, ar saindo. Agora, mentalmente e só mentalmente, solte, relaxe e descontraia os dedos dos pés. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos pés. Solte, relaxe e descontraia os músculos e tendões dos tornozelos. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das canelas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos da barriga das pernas. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das coxas, ancas ou quadris. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos da cintura. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos das costas.
Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do peito e da caixa torácica. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do pescoço. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos trapézios e dos ombros. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos dos braços, antebraços e mãos. Solte, relaxe e descontraia todos os músculos do rosto, o queixo, os maxilares, as faces, os lábios, nariz, as orelhas, as pálpebras, a testa, a nuca e todo o couro cabeludo. Relaxe, solte-se, descontraia profundamente. Agora eu vou contar de 10 para 1 e a cada número contado você vai soltando, relaxando, descontraindo mais profundamente. 10, 9, 8, 7, relaxe. 6, 5, mais profundo, solte-se. 4, 3, 2, 1. Relaxe profundamente. Agora vai usar a sua imaginação. Imagine que está numa praia qualquer, uma praia sem ninguém. Imagine as ondas do mar virem desfazerem-se a seus pés. No mar extenso, longo, a perder de vista, no horizonte, onde parece existir uma linha que separa o mar do céu, de um céu azul, de um céu muito azul. Veja tudo azul, um céu sem nuvens, muito azul, tudo azul. Agora, imagine que esse azul do céu vai descendo e vai banhando toda a sua cabeça, envolvendo a sua testa e todo o seu couro cabeludo, penetrando
relaxando, banhando a sua testa e todo o seu corpo cabeludo. A luz vai descendo, envolvendo as suas pálpebras, as orelhas, o nariz, as suas faces, os lábios, o queixo e os maxilares. Agora imagine-se a sua cabeça completamente envolvida por essa luz relaxante, curadora, tranquilizante, deixando uma sensação de paz, de bem-estar na sua cabeça. A luz vai descendo, envolvendo o pescoço, soltando, relaxando, descontraindo todos os músculos do pescoço. Agora a luz vai se espalhando pelos trapézios, envolvendo os ombros, soltando, relaxando todos os músculos e tendões que vão sendo banhados por essa luz azul, curadora, relaxante, tranquilizante. A luz agora desce pelos seus braços, antebraços e mãos. Agora os seus membros superiores, ombros, trapézios, pescoço e rosto ou cabeça, na sua totalidade, está envolvido por essa luz azul, uma luz muito relaxante e tranquilizante. Agora a luz do seu pescoço e dos trapézios começa a baixar, envolvendo o seu peito e o seu dorsal alto. A luz vai banhando os músculos, tendões, entrando profundamente no seu peito, envolvendo o coração e os pulmões, deixando uma sensação de paz, amor, tranquilidade no seu peito. A luz agora vai descendo, envolvendo a sua cintura, banhando os tendões, os músculos, profundamente, banhando todos os seus órgãos internos e deixando aí uma sensação de paz, tranquilidade e de cura, de harmonia, muita harmonia. Agora a luz vai descendo para a sua cintura, passa pelos quadris, ancas, coxas, envolvendo completamente todas essas áreas, soltando, relaxando, descontraindo ainda mais profundamente. A luz vai envolvendo os joelhos, vai descendo pelas canelas, barriga das pernas, envolvendo os seus tornozelos e, por fim, envolvendo completamente os seus pés. Agora você está banhado por essa luz relaxante, tranquilizante. Uma luz curadora. Eu agora vou contar de 10 para 1 novamente, e a cada número contado você vai se deixando envolver por essa luz ainda mais profundamente, até ela formar como um invólucro à sua volta. 10, 9, 8, 7, mais profundo.
Relaxe. 6, 5, 4, 2, 1. Relaxe. Agora está completamente envolvida por essa luz relaxante, curadora, tranquilizadora. Agora, com a contagem de 5 para 1, você vai deslocar-se para o seu lugar de descanso mental. O seu lugar de descanso mental pode ser criado pela sua imaginação ou pode existir na realidade. O que é importante é que esse local seja um local que lhe transmita paz, bem-estar, tranquilidade, segurança, determinação. E força de vontade. Um local para onde você poderá sempre deslocar-se, sempre que precisar de recuperar do cansaço do dia a dia, de refletir sobre situações da sua vida. 5, 4, 3, 2, 1. Agora está-se a deslocar para o seu lugar de descanso mental. Um lugar só seu. Um lugar que lhe transmite muita paz, segurança, determinação. Esse lugar pode ser real ou imaginário. Agora, enquanto se instala no seu lugar de descanso mental, vai imaginando que ainda tem presente a luz azul à sua volta, como um campo protetor de energia. Agora esse campo de luz vai se ampliando, alargando, como uma bola esférica de energia azul. Poderá atingir 4 metros em todas as direções. Esse é o campo do seu ADN, que nós chamamos de nebulosa. Para termos uma ideia dos limites dela, da nebulosa. Agora vou contar de 3 para 1. E você vai vendo a luz azul ser transformada em luz violeta, a luz da chama de São Germain, que é a sua nona hélice do ADN, a hélice da cura e do reconhecimento. 3, 2, 1. Imagine-se suspensa dentro dessa bola de energia, de luz violeta. Como se estivesse a flutuar no espaço e que a luz
sustenta no vácuo. Agora dá-se conta que feixes de luz circulares começam a aparecer desde a sua cabeça e vão como ondas até aos seus pés e desaparecem. Iniciam-se na sua cabeça, envolvendo o seu corpo como círculos que estão a estimular todos os seus pontos energéticos de acupuntura para ativarem todos os circuitos dos meridianos. Uma após outra, esses círculos de luz vão percorrendo o seu corpo, sempre na direção da cabeça para os pés. Imagina agora que a luz violeta está banhando profundamente a sua pele. Devolvendo a elasticidade, a frescura à sua pele, fazendo desaparecer irregularidades, cicatrizes, rugas, a sua pele agora está num processo de regeneração. E enquanto a luz vai permeando todas as células da sua pele, você agora vai repetir todas as palavras. Você vai repetir mentalmente todas as palavras que eu vou dizer. Eu tenho confiança inabalável na capacidade do meu corpo, através do ADN e da nona hélice do meu ADN, assim como da consciência solar e do plano matriz original do meu ADN, de produzir todas as substâncias necessárias para o completo rejuvenescimento e renovação do meu corpo, sem limites. Os telómeros das células do meu corpo estão a ser rejuvenescidos, alongados e renovados pela telomerase e outras hormonas da vida. Isso é maravilhoso. E eu sei
que isto está a ocorrer agora e vai continuar por todo o tempo que for necessário. Mesmo depois de eu deixar a minha cápsula do rejuvenescimento. Todas as células do meu corpo estão a ser rejuvenescidas pelas maravilhosas hormonas da vida. As hormonas da vida estão a ser segregadas nas células do meu corpo, abundantemente. As glândulas maravilhosas do meu corpo estão a segregar hormonas da vida, do rejuvenescimento e da renovação para todas as células do meu corpo. Ao mesmo tempo, eu decreto e decido que toda a produção da hormona da morte seja suspensa. E todas as glândulas da sua produção sejam desativadas e eliminadas. Ainda que eu não saiba como. Serão trazidas ao ponto do agora e eliminadas. Assim eu quero que seja. E assim será. Agora continue a imaginar a luz violeta a banhar a sua pele, a penetrar para lá da sua pele e a percorrer pelos canais de energia. Que dão suporte dão suporte energético a toda a sua biologia. Ouça com atenção. Agora, crie uma emoção na área do seu coração, não só de agradecimento, mas de alegria e satisfação. Sinta que tudo o que imaginou está a acontecer agora e continuará a acontecer sempre que a sua intenção esteja focada nesse propósito. Repita de novo mentalmente. Eu sei que isto está a ocorrer. Eu sei que isto continuará a ocorrer.
Eu sei que sou um filho de Deus. Eu sei que estou num processo de transformação. Eu sei que sou grato por todas as bênçãos que vêm até mim. Eu sei que eu sou. Repita todas as palavras que eu vou dizer. A partir deste momento, serei mais focado no momento do agora. Vou manter o meu foco na minha transformação interior e exterior. Estou aberto a passar por todas as mudanças necessárias para a minha transformação. Assim eu quero que seja. E assim vai ser. Agora eu vou contar de 1 para 5. Quando chegar a 5, vai abrir os olhos, sentindo-se otimamente bem, calmo, rejuvenescido, mais saudável, mais motivado, confiante e decidido que chegou a hora e o momento da sua transformação. Tal como uma borboleta precisa de fazer metamorfose para depois poder voar até novos limites ou sem limites. 1, corpo pesado. 2, tudo calmo, relaxado. 3, vai tendo consciência do aqui e do agora e do seu corpo. 4, vai voltando a ter consciência do seu corpo, movimentando as mãos, o corpo, voltando tudo à normalidade. 5, vai abrindo os olhos, sentindo-se otimamente bem, calmo, relaxada e dono de todas as suas faculdades mentais. Ok. Vamos voltando. Ou seja, aqui não queda a cadeira abaixo. Teve por pouco. Teve por pouco. Espero que tenha corrido bem a sessão de relaxamento. Para a semana temos mais. Vamos dar continuidade. E despeço-me. Parece que possivelmente só nos vemos para a semana. E então, um resto de continuação de semana